Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula virtual. Espero realmente que vocês estejam lendo o livro em casa, né? Não deixem de ler nessa quarentena. Essa aula, na verdade, é uma retomada da aula anterior, então, para quem não assistiu ao vídeo ainda, eu recomendo que assista antes de ver essa aula e que leia o livro também antes de assistir a essa aula, tá bem? Os capítulos selecionados para a aula de hoje são o capítulo 7, Isolamento, o capítulo 8, a Patifaria, o capítulo 9, o Desejo de Vingança, o capítulo 10, o Mapa do Tesouro, o capítulo 11, a Fuga e o capítulo 12, o Conde de Monte Cristo. Nós pararemos no capítulo 12. Então eu recomendo que você leia pelo menos até o capítulo 12 antes de assistir a essa aula. Combinado? Vamos lá, galera. No capítulo 7, né, que se chama Isolamento, Edmund Dantès já tinha ido, né, não por vontade própria, lógico, ele já tinha sido levado ao castelo de If, né, que foi onde ele ficou preso. Longe da noiva e de sua carreira como capitão do faraó, o jovem tentou defender-se das acusações injustas. Por mais que afirmasse sua inocência, não conseguiu provar que fora envolvido numa ardilosa armação. Invadido pelo desejo de morrer, decidiu parar de comer para que seu fim chegasse logo. Quando lhe traziam alimento pela manhã e à noite, ele o jogava fora através de uma pequena abertura na parede, que era sua única passagem de luz. Acabado, impotente contra a injustiça que vinha sofrendo, só lhe restava observar o céu por aquela fresta. Aqui nós temos a imagem, né, aqui à direita, nós temos a imagem do castelo de If, como vocês podem observar. Fica, né, no meio do mar. Ele foi levado para esse presídio e ali ele perdeu qualquer esperança de provar sua inocência. Resolveu parar de comer, entrou num quadro que a gente pode até chamar de quadro depressivo. Ele ficou extremamente triste. A única coisa que ele podia fazer na cela era observar, através de uma frestinha, né, a luz do dia, a passagem da luz. Com o tempo, o Dantès enfraqueceu muito até o dia em que nem sequer conseguiu mais jogar a refeição pela fresta. Ele não tinha mais forças, não enxergava e escutava muito mal. O carcereiro, que ignorava o fato de Dantès não estar se alimentando, pensou que ele estava gravemente doente e que em breve a morte o levaria. O Dantès até tentou falar com o superior, né, com o diretor do presídio, mas não foi ouvido, né? Ele tentou também fazer com que o carcereiro levasse uma carta à sua amada Mercedes, mas ele tinha só 100 francos e o carcereiro também não aceitou. Então ele ali, completamente isolado, perdeu completamente as esperanças de que sairia dali. E aí, certa noite, ele estava em sua cela, começou a ouvir um ruído que vinha da parede da cela ao lado. Fragilizado, o jovem se perguntou se o ruído seria verdadeiro ou apenas fruto da sua imaginação. O barulho continuou durante 3 horas. Em seguida, Dantès ouviu um ruído semelhante ao de pedras caindo. Depois disso, o silêncio voltou a reinar. Algumas horas depois, o barulho recomeçou e tornou-se cada vez mais próximo. Dantès, mesmo quase delirando, ficou curioso, querendo saber quem estaria na cela ao lado. Aos poucos, começou a suspeitar que seu vizinho estivesse cavando um túnel para fugir da prisão. E era exatamente isso. O Dantès começou uma conversa. O Dantès, na verdade, quebrou um prato e pediu ao carcereiro que trouxesse uma panela, para que ele utilizasse o cabo dessa panela para cavar um buraco na sua cela. Através desse buraco, ele conseguiu se comunicar com o abade Faria, que estava na cela ao lado. Os dois começaram a conversar. O abade acabou descobrindo que estava cavando um túnel para o lado errado. Ele achava que estava cavando para fora do castelo de If, mas na verdade estava cavando para a cela ao lado, que era a cela do Dantès. E conversando um pouco, o abade passou para a cela do Dantès através do túnel que ele havia cavado há meses, durante um bom tempo. E o abade pensou, né, se eu pudesse ajudá-lo, o Dantès pensou, né, se eu pudesse ajudá-lo, fugiria também. Como o abade estava cavando esse túnel na tentativa de fugir, o Dantès, né, criou uma certa esperança no seu coração de que pudesse fugir dali também. Uma luzinha se acendeu. Desse momento em diante, passou a devorar as refeições que o carcereiro trazia. Em pouco tempo, começou a recuperar a saúde e a capacidade de raciocínio. Uma ideia passou a dominá-lo, conhecer seu vizinho de cela. Foi assim que eles se conheceram, né? Como eu disse, o abade conseguiu passar para a cela ao lado através do túnel cavado e os dois iniciaram ali uma amizade. O Dantès contou toda a sua história para ele. Inclusive foi o abade Faria que o ajudou a descobrir o que realmente tinha acontecido, quem tinha
feita essa injustiça com ele. Foi só assim que o Dantes percebeu quem eram os envolvidos na sua prisão. É assim que acabei dando um pouco de spoiler, adiantando um pouquinho a aula. Esse trecho aqui é um trecho do capítulo 8 do livro. Assim que o carcereiro lhe entregou a panela, o jovem passou a escavar a parede. Depois de 4 dias de trabalho noturno, durante os quais Dantes tomou o cuidado de esconder os restos da parede debaixo da cama, ele conseguiu fazer um buraco. Animado, ele gritou: "Você que está do outro lado, qual é seu nome?" Ninguém respondeu e ele prosseguiu: "Sei que você escava a parede todas as noites e creio que deseja fugir daqui. Quero ajudá-lo e participar de seu plano de fuga." "Quem está falando?" Finalmente uma voz perguntou-lhe. "Eu sou Dantes, o injustiçado, acusado falsamente e condenado à prisão." A partir desse episódio, que o Dantes conta tudo o que aconteceu com ele, os dois iniciam uma amizade e o Abade acaba ajudando o Dantes a descobrir o que realmente tinha acontecido. Ele entrou na cela do Dantes. Dantes, aqui essa imagem representa o momento depois que o Abade passou para a cela ao lado. Dantes jogou o corpo para trás porque um buraco se abriu, revelando um túnel, e no fundo dele surgiu uma cabeça, os ombros e finalmente o corpo todo de um homem de pelo menos 65 anos que entrou em sua cela. O Dantes falou o seguinte: "Minha vida esconde um sofrimento imenso, um sofrimento que, aliás, não mereci." E o Abade pergunta para ele: "Você é inocente das acusações que lhe foram feitas?" O Dantes responde: "Completamente inocente. E não consigo parar de pensar nas 2 pessoas mais importantes de minha vida, meu pai e minha noiva Mercedes." E o Abade fala: "Vejamos, conte tudo o que lhe aconteceu." Dantes descreveu todos os acontecimentos, seu noivado, sua prisão no momento da festa, o interrogatório, seu aprisionamento e finalmente sua chegada ao castelo de If. Depois disso, o jovem perdera conta dos dias que passara ali encarcerado. Foi contando a sua história para o Abade Faria que o Abade ajudou o Dantes a chegar à conclusão do que realmente havia acontecido. Nesse momento, uma luz fulgurante atravessou o cérebro de Dantes e tudo que estava obscuro foi esclarecido instantaneamente. As perguntas de Villefort durante o interrogatório, a carta destruída, a promessa feita, a voz trêmula do jovem que, em lugar de ameaçá-lo, parecia implorar, tudo voltou à sua mente. Ele soltou um grito, ficou tonto, depois saiu da cela dizendo que precisava ficar só para pensar em tudo aquilo. Só nesse momento, gente, que o Dantes tomou consciência dos envolvidos, né? Como eu disse. Então ele percebeu naquele momento que o Douglas era um suposto envolvido, né? Que o Douglas almejava o seu cargo de capitão e poderia estar envolvido. O Fernand, que era apaixonado pela Mercedes, também tinha interesse em vê-lo fora do seu caminho, então também poderia estar envolvido nessa história. Tudo isso voltou à sua cabeça, essas cenas, e ele percebeu, nesse momento, o que tinha acontecido. Ao entrar em sua cela, Dantes caiu na cama, os olhos fixos, as feições do rosto contraídas, imóvel e mudo como uma estátua. Durante as horas que se passaram como segundos, Dantes tomou uma resolução terrível. Uma voz tirou Dantes de seus devaneios. Era o Abade Faria que o convidava para jantar em sua cela. Ele tinha certos privilégios, entre eles o direito a uma boa refeição acompanhada de vinho. E o Abade disse o seguinte: "Estou arrependido de ter ajudado você a compreender o que realmente lhe aconteceu." "Por quê?" indagou o jovem. "Percebi que infiltrei em seu coração um sentimento que não existia antes, o desejo de vingança." E foi realmente o que aconteceu, gente. A partir desse momento, o Dantes absorve, né, um desejo de vingança muito grande, e o que ele mais almeja é sair daquela prisão para poder se vingar de todos os que tinham agido de maneira injusta com ele. O capítulo 10, que se chama o Mapa do Tesouro, no capítulo 10 acontece o seguinte, né, daquele dia em diante o Abade e o Dantes viraram grandes amigos, né, e seguiram um plano de estudo. Dantes tinha uma memória prodigiosa, facilidade para matemática e idiomas. Ele sabia um pouco de italiano, logo foi compreendendo as estruturas dos idiomas e começou a falar espanhol, inglês e alemão. Claro que com a ajuda do Abade. Depois de algum tempo, Dantes era outro homem. Um novo universo se abria em sua mente inquieta. Outros anos se passaram. O Abade não mencionara mais o desejo de fugir. Dantes, mesmo no isolamento, sentia-se quase feliz na companhia do amigo erudito. Certa manhã, quando Dantes entrou na cela de seu amigo, percebeu o Abade no meio do quarto, pálido, suando, as mãos crispadas. O Abade estava caído, passando mal.
Nesse momento, o Dantes pegou um remédio e deu a ele, né? Mas o abade falou que não tinha mais tanto tempo de vida. E assim revela para o Dantes um mapa do tesouro. No dia seguinte, quando o Dantes entrou na cela do amigo, encontrou o abade sentado com expressão tranquila no rosto. Com a mão esquerda, a única que ele conseguia movimentar, entregou a Dantes um papel enrolado como se fosse um pergaminho. O que é isso? Indagou o Dantes. Este papel, meu amigo, disse o abade, é o meu tesouro. Se algo de ruim me acontecer e você um dia conseguir sair dessa prisão, este documento o ajudará muito. Como assim? Ouça com atenção. E o abade contou que fora secretário de um homem importante chamado Conde Espada, o último herdeiro do cardeal César Espada, que fora assassinado em 1498 por inimigos que queriam se apossar de sua fortuna. Mas seus bens, que eram muitos, nunca foram encontrados. Seu sobrinho, que também fora assassinado, deixou para sua esposa um único bem, um breviário ilustrado com iluminuras góticas. Esse livro foi passando de geração em geração até o último herdeiro do cardeal, o Conde Espada, que antes de falecer o legou ao abade. Um dia, enquanto rezava, o livro escapou de suas mãos e a capa soltou-se. Nesse momento, o abade Faria descobriu um pedaço de papel que continha um mapa. Esse mapa indicava o local onde fora escondido o tesouro do cardeal Espada. Aparentemente, o tesouro encontrava-se em uma gruta na pequena ilha de Monte Cristo. Este tesouro existe, meu filho. Se eu morrer e você conseguir sair daqui, ele será totalmente seu. Foi a herança do abade Faria para o Edmond Dantes. Passadas algumas semanas, o abade sofreu uma crise fatal e acabou falecendo. Os carcereiros o enfiaram dentro de um saco e o deixaram no leito até a hora do enterro. Nesse momento, Dantes viu uma oportunidade de fuga. Ele começou a raciocinar e viu que poderia escapar da prisão se ele se colocasse no lugar do abade Faria e passasse o abade Faria para o seu leito. Foi exatamente o que ele fez, né? Desesperado, o jovem se sentia profundamente só. A ideia de suicidar-se o assombrava, mas a lembrança da amizade o ajudava. Dantes sabia que o abade lhe ensinara tudo o que sabia e ficaria decepcionado se desistisse de viver. Ele o abriu, né, o saco, e retirou de dentro do saco o corpo do abade, levou-o para sua cela, colocou-o na sua cama e o cobriu com cobertas, abraçou o amigo uma última vez, virou sua cabeça na direção da parede para que o carcereiro pensasse que ele estava adormecido, finalmente regressou à cela do abade, enfiou-se no saco, fechou a abertura e ficou imóvel. Esse era o plano. Dentro do saco, o jovem tentava manter a calma enquanto aguardava que alguém viesse buscá-lo. Seu plano era o seguinte: depois de ter sido depositado sobre um túmulo no cemitério, ele seria coberto de terra. Quando a noite chegasse, a terra ainda estaria fofa e úmida, de modo que ele conseguiria fugir. Só, gente, que não existia cemitério. O cemitério dos carcereiros do castelo de Ife era o mar. Então, o corpo do abade Faria seria jogado ao mar, e foi exatamente o que os carcereiros fizeram. Eles pegaram um saco, amarraram uma bola de ferro pesando 18 quilos e atiraram esse saco ao mar. Só que no lugar do corpo do abade Faria estava o Dantes. E ele, milagrosamente, conseguiu escapar. O livro, essa versão não conta como ele conseguiu escapar, mas ele conseguiu se soltar dessa bola de ferro e conseguiu também ir até a ilha de Monte Cristo e recuperar o tesouro escondido ali, a herança do abade Faria. Foi assim, fingindo-se de morto, que Edmond Dantes conseguiu fugir 14 anos depois de sua prisão, em 28 de fevereiro de 1829. Muitas foram as peripécias até que encontrasse a gruta da ilha de Monte Cristo e a fortuna do cardeal Espada. Ao resgatar o tesouro, nascera para uma nova vida, uma existência na qual ele desfrutaria de boas finanças e colocaria à prova os conhecimentos adquiridos na companhia do abade. Dantes tratou então de investigar, soube que seu pai havia falecido, descobriu que Mercedes se casara com Fernande, que se tornara o conde de Morcerf, que tinha um filho, Albert, e viviam em Paris. Soube que Danglars era banqueiro e também morava em Paris. Graças à sua nova fortuna, construiu um palácio luxuoso na ilha de Monte Cristo, viajou muito e passou a chamar-se Conde de Monte Cristo. Finalmente deu início à sua vingança. Eu vou parar por aqui.
Para quem não leu ainda, continue a leitura para a semana que vem a gente falar na nossa aula sobre o desfecho dessa obra, tá bem, gente? Espero que vocês tenham entendido a obra, que vocês estejam gostando também. Um grande abraço e um beijo!